Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, bem-vindo, bem-vinda e vamos de sim ou não. Escolhe uma mandala, faz uma pergunta ou uma pergunta para cada opção. Se precisar de mais tempo para escolher, pausa o vídeo. Vou iniciar com quem se conectou com essa mandala aqui. Sim ou não, tarô? Para os consulentes que escolheram a primeira mandala. Sim ou não, tarô? Assim, responde como um sim, tá? Mas é algo que ainda vai levar um tempo. É algo que ainda tá no forno, né? Tá no forno, tá em processo de crescimento, tá em processo de amadurecimento, tá em processo de transformação. Porque no momento, aqui o enforcado fala que tá parado. O que tu perguntou, o que tu precisa saber, o que tu quer resolver, o que tu quer conquistar, ainda tá numa energia parada. Tá se movimentando, mas lentamente, entendeu? E tu vai ter que ter paciência para esperar que isso aconteça. Então, o eremita já abriu falando de paciência, porque infelizmente, por enquanto, ainda tá estagnado. Isso que tu perguntou, isso que tu pediu, isso que tu quer saber. Ó, não desiste. Já saiu a força aqui para que tu não desiste. Continua insistindo, continua mentalizando, continua esperando por isso, que isso vai chegar para ti. Isso vai se resolver, isso vai, enfim, vai adaptando aí a tua pergunta. Então a força abriu com o eremita dizendo: é um processo lento, um processo um pouco demorado, e vem a força dizendo aqui: não desiste, não desiste que vai dar bom. O resultado vai ser positivo, tu vai conseguir atingir o teu objetivo, vai colher os frutos. Então, continua no teu foco aí do teu objetivo. Ó, e termina contigo ali, dependente se tu que tá assistindo é homem, termina com a rainha de copas, assim, contemplando a realização, contemplando a conquista. Tipo, finalmente consegui, finalmente deu certo, finalmente realizei. Então aqui responde como um sim, mas vai ter que ter um pouquinho de paciência e não pode desistir, tá? Pessoal aqui da primeira opção, um beijo, até o próximo vídeo. E vamos agora para quem se conectou com essa mandala aqui. Sim ou não, tarô? Para os consulentes que se conectaram com a segunda mandala. Sim ou não, tarô? Vamos ver. É algo que tu tem que deixar um pouco a tua emoção de lado, sabe? Usar mais a tua razão nisso que tu perguntou. Porque aqui a sacerdotisa dizendo que tu pode estar um pouco dividido, um pouco dividida, um pouco perdido, um pouco perdida. E aqui também saiu a rainha de copas, dizendo que talvez tu tá enxergando isso que tu perguntou de forma muito emocional. Então já abriu aqui com o cavaleiro dizendo, ó, segue, vai em busca do que tu quer, vai atrás do teu objetivo, mas tenta ser um pouco mais espada, tenta usar um pouco mais o lado da razão, sabe? Vamos ver. Sim. Nossa, saiu... Aqui saiu 3 arcanos maiores juntos. E mais a sacerdotisa ali, 4 arcanos maiores. Sim, responde como um sim. No momento que tu parar um pouco de agir com a tua emoção, de pensar com a tua emoção, não sei se pensar com emoção é adequado, serve muito, mas enfim,
e ser um pouco mais racional, sabe? Tentar ser um pouco mais racional, porque daí o imperador diz que tu vai assumir o controle da situação. E aí sim, tu solta a emoção, que nem o pessoal que pratica a lei da atração faz o pedido e solta pro universo. Solta que tu vai assumir o controle. E aí sim, a imperatriz dizendo que isso já tá em gestação e isso vai chegar pra ti, isso vai se resolver, isso vai acontecer. Vai adaptando aí ao que tu perguntou. E aí sim, a coisa começa a se movimentar pro lado que tu quer. Vai pegar aí a direção do que tu precisa, do que tu quer. Então aqui responde como um sim. Só o conselho é tenta não ser tão emocional e agir mais com a tua razão, tá? Pessoal aqui que escolheu a segunda mandala. Um beijo, até o próximo vídeo. Vamos agora para quem se conectou com a última mandala. Sim ou não, tarô? Para os consulentes que se conectaram com a terceira mandala. Sim ou não, tarô? Eita, que o negócio tá no conflito, tá no conflito. Assim, é uma coisa que não depende de ti e é uma coisa que até pra ti mesmo, pra ti mesma, tá confuso. Tá confuso, tu não sabe como lutar por isso, que armas usar, o que fazer, sabe? Mas assim, tu vai achar uma solução, aqui o cavaleiro dizendo que tu vai achar uma solução, um caminho e tu vai ter uma outra ideia disso que tu perguntou. Tu vai ter uma nova visão sobre isso, tá? Porque isso tá assim, realmente tá um pouco complicado, né? Tem conflitos, dependendo da tua situação, do que tu perguntou, tem fofocas, tem briga de família, tem disputa por trabalho, tem triângulo amoroso, ou a pessoa que também é muito indeciso, muito indecisa, uma pessoa que não tá te deixando seguro, segura, vai adaptando aí ao que tu perguntou. Mas tu vai achar alguma forma, tu vai lapidar alguma forma, né, de seguir um caminho para tu conseguir isso. Exatamente. Tu vai achar uma forma, tu vai achar uma outra solução. Uma outra forma de ir atrás desse teu objetivo, entendeu? No momento que te der essa virada de chave, que te der esse start de que é de um outro jeito, vou ver se eu consigo dar um exemplo assim, sei lá, tu quer muito o emprego que um amigo te indicou, né? E tu quer aquele emprego, só que tá um pouco meio complicado ainda a situação. Aí tu vai lá e arruma uma outra forma, né? Tipo, tu dá um tempo e vai lá sem ser por indicação, tu vai por conta própria e aí sim, aí surge a oportunidade. Resumindo, para que tu possa entender, assim, vai dar positivo, a resposta é sim, só que parece que não da forma que tu tá pensando que vai acontecer, não da forma que tu tá buscando que vai acontecer, talvez não pelo caminho que tu tá indo, entendeu? Mas não te preocupa, não te apavora, porque a solução vai chegar pra ti, tu vai achar uma ideia, tu vai ter uma intuição do que fazer para que tu siga esse outro caminho e aí sim, aí vem o sol, aí vem a resposta positiva, vem o sim que tu quer, porque isso vai passar por uma transformação. Tipo, se é de relacionamento, vai passar por uma transformação. Talvez, se tu tá perguntando de relacionamento, pode ser até que tenha um término, para depois a relação voltar, né, com mais força, com mais cumplicidade, com mais compreensão para vocês. Se tu tá perguntando sobre emprego, né, pode ser até que tenha aí uma mudança brusca na tua empresa ou no teu financeiro, pode ser que as coisas caiam, mas depois vem o positivo, porque termina com um as de ouro, dizendo que é um novo início nisso que tu perguntou. Então a resposta é sim, só que de uma outra forma. Essa situação que tu perguntou vai passar por uma transformação e vai se reiniciar de outra forma,
Claro que positiva, porque termina aqui com um as de ouros, tá bom? Então, pessoal, esse foi o vídeo. Um beijo no coração e até o próximo.